Muito bem, boa noite. Estamos no nosso horário. Aula 10, turma A, dia 20 de outubro de 2021. Estamos andando no nosso cronograma letivo, né? Então, aos pouquinhos estamos cumprindo o nosso cronograma letivo. Antes de iniciar o conteúdo em si da aula de hoje, eu quero reforçar o recado que eu dei na última aula quanto à questão da avaliação, né? Houve a preocupação de que essa avaliação ela estaria coincidindo com a de análise das demonstrações, né? Por conta disso, na verdade, eu vou programar um prazo para entrega, né? Que vai se estender, não se limitando ao dia 27. Então, está tudo certo, está tudo tranquilo, ok? Então, não precisam aí, se alguém não escutou, né, na última aula, então reforço, né? Eu vou disponibilizar no dia 27, claro, né, no horário previsto, mas a entrega se estenderá aí além do dia 27, né? Dia 28, né, eventualmente a entrega. Então, vocês terão tempo aí para fazer a avaliação, enquanto a professora Annelise fará da disciplina de análise, ela no dia 27 mesmo, tá? Tudo bem, então, dado esse recado... Professor, licença. Oi. Dia 15 de dezembro, a gente também tem prova de mercado de capitais junto com a do CIE. Não. Essa disciplina é de terceiro ano, ok? Eu faço isso com disciplina que dobra de terceiro ano. Mercado de capitais é quarto, então você tem que conversar com o professor Marcelo. Tá, vou falar com ele, obrigada. Uhum. Muito bem, então, seguimos. Então, hoje, basicamente, a gente está entrando no último assunto da combinação de negócios, que é relativo, na verdade, à situação mais comum, né? De como ocorre, de fato, uma combinação de negócios, né? Combinação de negócios, como a gente sabe, é basicamente quando uma empresa assume outra, né? Assume o controle de outra empresa. E, claro, essa operação ela se dá entre partes independentes, né? Por enquanto, entre partes independentes. E, obviamente, significa que tem uma empresa compradora, uma empresa objeto e uma empresa vendedora. Então, se tem um comprador, tem um vendedor. Consequentemente, o comprador ele está adquirindo a participação societária e ele tem que fazer um pagamento. Esse pagamento pode ser em dinheiro, né? E aí, se for em dinheiro, pode ser totalmente à vista ou pode ser a prazo, né? Quando as operações elas envolvem apenas dinheiro, ou seja, o pagamento pela aquisição, pela empresa compradora, a empresa compradora vai fazer um pagamento para a empresa vendedora, tá? E isso será em dinheiro, normalmente a prazo, tá? Então, raras são as operações que o pagamento à vista. Normalmente, quando envolve apenas dinheiro, você passa a ter lá no seu passivo contas a pagar, investimento a pagar, porque depende de uma série de eventos futuros para confirmar o valor final do pagamento, tá? E aí entra aquela questão lá do CPC 23, aquilo tudo, né? Do prazo de mensuração de um ano que você tem aí sem a necessidade de aplicar, fazer os ajustes da transação, inclusive no preço acordado entre as partes, tá? Você pode até mesmo ajustar o preço acordado entre as partes. Dentro de um ano, você não precisa aplicar o que diz o CPC 23, tá? Muito bem. Agora, tem outras situações em que a operação, na verdade, ela não envolve dinheiro mesmo, né?
Então, quando a gente olha essas grandes operações, né, grandes empresas comprando grandes empresas fazendo fusões genuínas, né, como foi o caso da Dow DuPont, né, que eu mostrei no início dessa disciplina, isso não é em dinheiro, tá? Não ocorre em dinheiro. O que ocorre, na verdade, é que as partes compradora e vendedora, elas acabam negociando uma troca de participações societárias, né? Então, basicamente, o que é isso? Você tem uma empresa compradora que ela compra, né, adquire o investimento societário numa empresa objeto e, na hora de fazer o pagamento, essa empresa compradora, na verdade, ela emite novas ações do seu capital social. E essas novas ações do seu capital social são destinadas aos vendedores, né, a empresa vendedora. Já essa empresa vendedora, ou os acionistas vendedores que tinham participação societária na empresa objeto, eles transferem essa participação societária para a empresa compradora e, em troca, esses acionistas passam a ser novos acionistas da empresa compradora, tá? Então, essa operação, ela é a mais comum, tá? Ela é a que ocorre principalmente quando a gente está falando de grandes valores, esse tipo de arranjo, ele é o mais comum, certo? E basicamente é isso. Então, o que eu vou demonstrar hoje é como funciona, né, uma operação dessa natureza de trocas de participações societárias. Para tanto, eu tenho o exercício 14. O exercício 14 é o seguinte: combinação de negócios com troca de participação societária. Tá? Meados de T0, a companhia Alfa iniciou as negociações para a aquisição do controle acionário da companhia Lambda. Então, a Alfa quer comprar o controle de Lambda. As empresas são de capital aberto, ou seja, Alfa e Lambda são de capital aberto, isso é uma mão na roda, e ficou definido que a operação ocorrerá por meio de troca de participações societárias. Okay? Como é que vai funcionar? Os atuais acionistas controladores da Lambda, senhor X, tá? Então, quem é o atual controlador da Lambda? O senhor X. Então, o senhor X trocará ações que ele possui em Lambda por ações que serão emitidas pela Alfa. Então, o senhor X deixará de ser acionista de Lambda e passará a ser acionista em Alfa. Já a empresa Alfa passará a exercer o controle de Lambda. Após as negociações, ficou definido entre as partes que a cotação das ações das companhias Alfa e Lambda na Bolsa de Valores em 31 de março de T1 será o parâmetro para a operação de troca de participações. E a participação dos atuais controladores da Lambda é 60%. Né? Lambda, atuais controladores, senhor X. Ok. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou demonstrar no quadro como é que é graficamente essa operação para deixar mais claro, né, qual é a lógica dessa troca de participações. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho, né, antes a operação de combinação de negócios. Então, o que eu tenho antes da combinação de negócios? Então, antes da operação de combinação de negócios.
Tá bem. Então, a gente viu que a gente está falando aqui de uma empresa alfa, Anônima Lombarda Fábrica Automobili. Alfa Romeo, o alfa significa exatamente isso, Anônima Lombarda Fábrica Automobili. Então, a alfa, ela está aqui, né? Livre, leve e solta. E a alfa, ela tem nós temos a alfa e temos o senhor X, o nosso amigo senhor X, ele possui um investimento societário de controle em relação a Lambda. Ele tem 60% da Lambda, né? E aqui nós temos a nossa gloriosa Lambda. Muito bem. O que acontece? Lembrem-se que a alfa, por sua vez, ela tem também o quê? O grupo de acionistas originais, né? Então, a própria alfa, ela tem ali um grupo de acionistas originais. Esses acionistas originais, por sua vez, eles têm o quê? Eles têm 100%, né? Tem uma participação de 100% no capital social da alfa. Além disso, se a gente observar aqui, observa que na Lambda, o senhor X tem 60%, consequentemente, o que nós temos aqui? Nós temos uma participação de 40%, tá? Esses 40% são de quem? São dos acionistas não controladores de Lambda. Então, nós temos aí os acionistas não controladores de Lambda. E esses acionistas não controladores e esses acionistas não controladores que saco. Agora vai. Se não for, eu desisto. Acionistas não controladores de Lambda. Então, os acionistas não controladores de Lambda, eles possuem aí uma participação, né? 40%. Haja paciência. Acionistas não
controladores lambda. Então, eles têm uma participação de 40%, né, na lambda. Então, isso aqui antes da combinação de negócios, tá? Eu tenho a alfa, eu tenho o senhor X, que tem 60% da lambda, e eu tenho os não controladores de lambda, que tem 40%. Já os acionistas originais de alfa, eles têm, obviamente, antes da operação, 100% de alfa, né? O que acontece? Então, agora eu tenho a operação. E o que é a operação? Então, a operação é alfa adquire as ações que o senhor X possui no capital social de lambda, por meio de troca de participações societárias. Então, isso significa dizer que, basicamente, significa dizer, basicamente, que a alfa passará a ter o controle de lambda, né? E aí, como é que fica após a operação? Então, após a operação de combinação de negócios, o que nós vamos ter? Então, basicamente, né, nós vamos ter que nós vamos ter a alfa. Alfa, ela passa a exercer o controle sobre lambda. Então, aqui eu passo a ter agora lambda embaixo do guarda-chuva de alfa. A participação são 60%, né? E aí, em troca, o que vai acontecer? O senhor X passará a ter uma participação societária em alfa. Então, aqui eu tenho o senhor X, afinal de contas, ele vai passar as ações de lambda para alfa, e em troca, ele passará a ser acionista de alfa. Então, a alfa vai fazer uma emissão de ações, e essas ações serão destinadas ao senhor X. A grande questão aqui é nós determinarmos qual será o percentual, né? Então, qual será esse percentual? É isso que a gente tem que determinar. Já os acionistas originais, eles também, né, vão ter aqui um impacto. Os acionistas originais de alfa, eles também têm um impacto. E a questão que agora a gente tem que verificar aqui é qual é a participação que eles terão. Se for feito um aumento de capital na empresa alfa, e esse aumento de capital
esse aumento de capital ele será totalmente destinado ao senhor X, o senhor X passará a ter um percentual em alfa, né? Já os acionistas originais, que tinham 100% de alfa, o que vai acontecer com eles? Eles terão sua participação societária reduzida. E os não controladores de lambda? O que acontece com eles? Nada. Então, os não controladores de lambda, você simplesmente, né, continua esses caras como não controladores de lambda. Não vai mexer em nada a vida deles, tá? Então, o que nós vamos ter aqui, basicamente, qual é esse percentual que o senhor X passará a ter das ações de alfa, tá? Consequentemente, qual será o novo percentual de participação que os acionistas originais, né, de alfa terão após, né, a operação de combinação de negócios. Então, aqui então aqui a gente sabe que é após a operação de combinação de negócios. Então, essa aí é a situação Como é que fica após a operação? Fica esse modelo aqui, esse desenho societário, né? A alfa assume o controle de lambda e o senhor X passa a ser acionista em alfa. Já os acionistas originais, eles têm uma redução do seu percentual de participação. Então, basicamente, é isso que nós precisamos, aí, né? Figura 6. Bom, então é isso aqui que vai acontecer, tá, gente? Bom, vamos ao exercício. O exercício fala que o parâmetro da operação será a cotação das ações das companhias Alfa e Lambda na Bolsa de Valores em 31 de março de T1, tá? Por quê? Porque, como são empresas de capital aberto, as ações estão na Bolsa e elas têm um valor de mercado, né? Consequentemente, as novas ações que a companhia Alfa irá emitir, necessariamente elas deverão refletir essa precificação de mercado, né? Não quer dizer que você vai emitir capital social no valor justo da ação. Não, não é isso. Mas elas precisam refletir essa capitalização de mercado, né, que decorre do valor de mercado das ações da Alfa, tá? Então, o que a gente tem? Ele fala que em 31 de março, que é a data da aquisição, a cotação da ação da Alfa era 18 e da Lambda 6, né? Então, a Alfa tem um valor de 18 e a Lambda tem um valor de mercado de 6. Capital social da Alfa é 102 mil, guardem esse número, 102 mil, e o capital social da Alfa ele era composto basicamente por 15 mil ações. Então, a Alfa tem um capital social de 102 mil com 15 mil ações. Já a Lambda tem uma quantidade de ações de 25 mil, tá? E, basicamente, capital social e reservas de 70 mil. Então,
Com base nessas informações, a gente consegue fazer os cálculos preliminares. Mas antes de fazer os cálculos preliminares, deixe-me mostrar o que o exercício está pedindo. Então, esse exercício aqui, ele pede 4 itens, sendo que o item D é a combinação de negócios, tá? O item D é a combinação de negócios. Então, eu tenho o item A, B e C, que são os itens relativos à troca de participações societárias. No item A, ele está pedindo o custo de aquisição do investimento, né? Quanto a alfa tem de custo de aquisição do investimento. Pessoal, mas como assim custo? Ele não vai mexer em dinheiro, ele não vai pagar em dinheiro, ele vai emitir ações, ele vai fazer aumento de capital. Ok, beleza. Mas o fato é que a alfa vai debitar um ativo, investimento societário, né? Então, ela vai ter o reconhecimento inicial desse ativo, investimento societário em alfa, consequentemente, tem que ter um crédito. Nesse caso aqui, o crédito do lançamento não é caixa e equivalentes de caixa. Será capital social. Então, basicamente, você tem investimento societário débito, investimento em alfa, débito, crédito, capital social e, eventualmente, outros valores, né? Dependendo aí de quais são, de fato, os valores da operação, tá? Então, além de determinar qual é o custo de aquisição do investimento em alfa para a companhia Lambda, né? Em alfa. Vou até melhorar isso aqui, né? Custo de aquisição do investimento societário em alfa em Lambda. Na companhia Lambda. Então, de alfa, né? Custo de aquisição do investimento societário de alfa a companhia Lambda. Ok. Então, além do custo, eu vou ter que também determinar por que o senhor X ele está recebendo ações, né, em troca da participação em Lambda. Então, quantas ações ele vai receber? Quantas ações alfa tem que emitir? E aí, como a gente está falando em ações, significa que eu também tenho um aumento de capital. Qual é? Se eu emito ações, necessariamente eu tenho um aumento de capital social. Então, qual é esse aumento de capital social? Ok? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, vamos para a nossa planilha. Então, nossa planilha, exercício 14, combinação de negócios com troca de participações societárias. Importante, não tem participação pré-existente nesse exercício, tá? Então, como não tem participação pré-existente, a gente não tem que fazer aqueles cálculos relativos ao ajuste da participação pré-existente. Então, isso basicamente não tem, então tá mais tranquilo. Então, aqui eu tenho uma outra planilha, e nessa outra planilha eu vou demonstrar a troca de participações societárias. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, basicamente, determinar alguns dados aí, né? Então, a primeira coisa é o seguinte: quem é o comprador? É alfa. Quem é o objeto? É lambda. Quem é o vendedor? Senhor X. Alfa está comprando, lambda é o objeto e o senhor X é o vendedor. Nesse caso, o senhor X ele não vai receber dinheiro, ele vai receber ações do capital social de alfa. Essas ações vão ter um valor contábil de emissão, mas elas também possuem um valor de negociação em bolsa de valores. Então, se o senhor X quiser dinheiro, é só colocar essas ações à venda ou para o senhor Y, ou colocar na bolsa de valores, né? Então, basicamente é isso.
Bem, então, além disso, a data da operação é 31 de março. A forma de pagamento pela aquisição, né, é emissão de ações por meio de troca de participações societárias. Então, nós temos, essa é a forma como a Alfa irá pagar a aquisição e qual é o parâmetro? Então, gente, o parâmetro da operação é o preço de mercado das ações na data da operação. Então, preço das ações na data 18 é o valor da ação de alfa e 6 é o valor da ação de lambda na data 31 de março. Muito bem. Então, nós temos esses parâmetros. A primeira coisa que nós temos que fazer é o cálculo. Então, a primeira coisa é o cálculo do valor justo das empresas envolvidas. E quando eu falo valor justo, na verdade, eu estou me referindo à capitalização de mercado das empresas. Tá? O que é capitalização de mercado? Simples. Quantidade de ações vezes cotação da ação. É o valor de mercado da empresa, né? Valor de bolsa. Tem um nome que a gente fala, que a gente chama isso, que é capitalização bursátil. Que palavra feia, né? Bursátil. Mas é exatamente isso, é a capitalização bursátil das empresas que representa um parâmetro de valor, um valor de mercado, tá? E esse valor de mercado ele acaba refletindo, claro, o valor justo das empresas, né? Dentro da hierarquia do valor justo, conforme definido no pronunciamento técnico CPC 48, mensuração do valor justo, a capitalização bursátil de uma empresa negociada em bolsa, ela é hierarquia nível 1 do valor justo, ok? É a melhor forma de apuração do valor justo de algum item, no caso, ações de outras empresas, né? Bom, então aqui a gente vai ter que fazer alguns cálculos. Então, eu vou colocar aqui separado alfa e lambda. E a primeira coisa que eu preciso é a quantidade de ações no capital social, tanto de alfa como de lambda. Alfa tem 15 mil ações no seu capital social. Já lambda tem 25 mil. Então, alfa, 15 mil, lambda, 25 mil. Como eu quero a capitalização de mercado, eu vou pura e simplesmente, né, aplicar a cotação da ação na data da operação, né? Qual é a data da operação? 31 de março. E eu tenho a cotação das empresas. Alfa, 18, lambda, 6. Então, são esses os valores que eu utilizo. Então, 18 para alfa e 6 para lambda. Portanto, alfa tem uma capitalização de mercado de 270 mil e lambda 150 mil. Ok. Então, é isso. Esses valores aqui indicam basicamente quanto valem as empresas. Só que tem um pequeno detalhe, né, gente? Isso aqui é lambda ao total. Isso aqui é toda a lambda. Né? Totalidade das ações. A lambda tem 25 mil. Então, as 25 mil ações, elas equivalem a 150 mil. Só que quanto que a Alfa está comprando das 25 mil? A Alfa está comprando não a totalidade, mas
60%. Né? É isso que o senhor X possuía, 60%, é esse 60% que a Alfa está comprando. Então, do total das ações da Lambda, e qual é esse total? Né? Lambda tem 25 mil ações. Dessas 25 mil ações, Alfa está comprando 60%. Então, ela está comprando 60%, portanto, qual é o valor justo da participação adquirida? Qual é o valor justo da participação societária adquirida por Alfa? Qual é o valor que a Alfa está pagando para comprar essas... Quanto que a Alfa está pagando para comprar essas ações? Ok. 90 mil. Então, as ações que a Alfa terá que emitir deverão ter um valor justo equivalente a 90 mil. O que nós temos que fazer agora é determinar, né, quantas ações acabam significando esses 90 mil, dado a quantidade de valor justo que será emitido. Muito bem. Então, agora, a gente consegue também fazer algumas considerações. Olha só. Então, qual é o valor justo de Alfa? O valor justo de Alfa é 270 mil. Qual é o valor justo da parcela adquirida de Lambda? Então, a parcela que eu estou comprando de Lambda é 90 mil. Pessoal, a Alfa está comprando investimento societário. Vai representar um acréscimo de 90 mil no total dos ativos de Alfa. Então, o ativo adquirido Lambda vai ser contabilizado por 90 mil. Então, você vai ter um acréscimo, né? Basicamente, os ativos contábeis de Alfa em 90 mil, e no valor justo de Alfa, você vai ter 360 mil. Então, qual é o valor justo de Alfa após ele adquirir a parcela de Lambda? 360 mil. Muito bem. Então, agora, nós podemos calcular o que esses valores representam. Então, isso aqui vai representar 75%, isso aqui vai representar 25%, consequentemente, né, 75 mais 25 dá 1, também conhecido como 100%. Né? Ok. E o que significam isso daqui? Pessoal, é o seguinte, ó. Os acionistas originais de Alfa, eles passarão a ter 75% de participação em Alfa após a aquisição de Lambda. Né? Então, eles tinham, voltando aqui na nossa figura, então, aqui, ó, isso aqui é 75%. Né? Então, esse valor representa 75%. Tá? Então, eu posso até colocar aqui que isso aqui é igual, né,
Então, os acionistas originais, eles passarão a ter... Então, isso aqui será igual a 75%. Bem, os acionistas originais que tinham 100% passarão a ter 75%. Consequentemente, isso quer dizer que o senhor X passará a ter 25% de participação em alfa, né? Então, o senhor X passará a ter 25% e os originais, que tinham a totalidade das ações, na nova estrutura de capital do patrimônio do capital social de alfa, eles passarão a ter 75%. Ou seja, esse valor de 25% é quanto que o ex-acionista controlador de Lambda, que é o senhor X, passará a ter de participação em alfa após a aquisição de Lambda. Então, nós temos aqui esses percentuais que indicam, né, essas participações aqui. Tem mais uma coisa que esse primeiro quadro indica. Esse valor de 90 mil. O que é esse valor de 90 mil? Se vocês prestarem atenção, eu falei que a Alfa terá um acréscimo de 90 mil no seu ativo pela aquisição do investimento. Então, o investimento societário será contabilizado por 90 mil. Então, se o investimento será contabilizado por 90 mil, débito, investimento 90 mil, o que é esse 90 mil? É o custo de aquisição do investimento. Okay? Então, esse 90 mil representa o custo de aquisição do investimento. Com isso, a gente respondeu o item A. Então, o valor justo das ações trocadas para se assumir o controle de uma empresa representa o custo de aquisição do investimento societário. Então, 90 mil. Se a gente vier aqui na nossa resolução, dá para até colocar aqui, ó, 90 mil. Ó, custo de aquisição, 90 mil. Investimento em Lambda, 90 mil. Pronto. O que eu tenho que determinar agora? Eu preciso determinar a contrapartida, né, gente? Preciso determinar as contrapartidas. Certo? Não é caixa. Como a Alfa teve que emitir novas ações para o senhor X, o que nós precisamos fazer agora é determinar quantas ações deverão ser emitidas e o quanto essas ações representam do aumento de capital social de Alfa. Okay? Quanto vai aumentar o capital social de Alfa? Ok, então a gente já sabe que a contrapartida desses 90 mil, crédito capital social. Né? Então a gente já sabe disso. Mas será que tem algo a mais? Ou será tudo capital social? Veremos. Então, a primeira coisa agora que a gente tem que fazer é item A, né? Só voltando aqui. Então, item A, determinar o custo de aquisição, 90 mil. Item B, quantas ações deverão ser emitidas? Vamos fazer isso. Então, agora eu vou apresentar o cálculo das novas ações a emitir no capital social de Alfa. Aqui é o seguinte. Se eu vou emitir novas ações, eu preciso saber qual é a quantidade inicial
de ações que eu tinha. Ou seja, quantas ações haviam no capital social de alfa antes da combinação de negócios? 15 mil ações. É isso que havia. Aonde 15 mil? Bom, aqui, né, gente? Capital social da alfa, no valor de 102 mil, era composto por 15 mil ações. Okay? Olha que interessante. Essas 15 mil ações, representavam o total das ações do capital de alfa. Então, o capital de alfa era 15 mil ações. Agora, essas mesmas 15 mil ações representam 75%. Tá? Era 100%, agora é 75%. Então, se 15 mil era o total e agora 15 mil é 75%, a gente consegue, pela regra de 3, determinar quantas ações deverão ser emitidas. Então, você vai pegar os 75%, né? A participação societária dos acionistas originais de alfa após a combinação de negócios é 75%, conforme a gente apurou aqui, né? 75%. 75%. Então, num primeiro momento, eu calculo, fazendo a regra de 3, né? Que é basicamente isso dividido por isso. Eu expliquei um outro exercício, acho que foi no 8 ou 9, como é que a gente chega, pela regra de 3, né, a simplesmente fazer essa divisão. Né? Tem lá a explicação. Então, 20 mil ações deverão estar no capital social de alfa após a combinação para respeitar a proporção 75-25. Logo, consequentemente, isso quer dizer que deverão ser emitidas 5 mil ações em favor do senhor X. Ou seja, os acionistas originais de alfa tinham 15 mil ações de alfa. Eles continuam com 15 mil ações de alfa, tá? Não muda. Essas ações aqui continuam iguais. O que vai acontecer é que aqui eu tenho 5 mil novas ações que serão emitidas para o senhor X, tá? Ok. Já sei quantas ações eu tenho que emitir. Agora eu consigo calcular o valor do aumento de capital. Mesma lógica, mesmíssima lógica. Quanto que é o aumento de capital social de alfa? Então, você pega o valor do capital social de alfa antes da operação, que é 102 mil. Esse valor de 102 mil é o capital social que representa os direitos de proprietário dos acionistas originais, e esse valor aqui será, ele representava aqui 100%, agora ele vai representar 75%. Observe que os acionistas originais, eles continuam com o mesmo direito nominal de sócios de 102 mil. Porém, isso era 100%, agora isso será 75%. Tá? Então, qual era o capital social antes? Capital social, 102 mil,
Mesma lógica. Então, eu vou aplicar aqui, eu vou dividir pela participação que os acionistas originais terão na Alfa após a operação, ou seja, os 75%. Consequentemente, a Alfa terá, após a combinação de negócios, um capital social de 136 mil. E esse capital social, após a operação, significa que há um aumento de capital de 34 mil, e esse aumento de capital social de 34 mil refere-se às ações, né, que serão emitidas para a Alfa serão emitidas para a Alfa. Ok? Muito bem. Ok. Então, eu vou aumentar o capital 34 mil. Aqui na minha planilha, então, eu vou debitar capital social, debitar não, né? Desculpem, creditar capital social 34. Ok. Porém, o meu ativo aumenta 90. O investimento é 90. Capital social 34. O que vai acontecer? Consequentemente, eu vou ter que determinar o valor do ágio que ocorreu na emissão dessas novas ações. Como é que faz isso? A gente vai pegar o valor. Olha só, gente. Se eu aumento o ativo de Alfa em 90 mil, e eu estou fazendo essa operação por emissão de ações, consequentemente, eu também vou ter um aumento no PL da Alfa de 90 mil. Então, eu vou aumentar o ativo 90 e vou aumentar o patrimônio líquido de Alfa em 90 mil. Então, o acréscimo do PL de Alfa é 90 mil. Então, o mesmo valor do custo de aquisição, né, o mesmo valor que representa o custo de aquisição de 90 mil é o acréscimo do PL de Alfa. Como desses 90 mil eu tenho o aumento de capital de 34 mil e eu creditei isso no PL, consequentemente, a minha reserva de capital ela é 56 mil. Então, o ágio que ocorreu nessa operação é 56 mil. Logo, esse 56 mil é o valor, né, basicamente, que eu vou acreditar aqui. Então, está aí, né, o lançamento inicial, né, básico. Qual seria o lançamento básico? Ok? Então, tá aí o nosso... Esses são os valores da troca. Alguma dúvida aqui? Até aqui? Bom, ok. Não havendo dúvidas... detalhe, gente. Eu não sei, acho que os exercícios 7 e 8, se eu não me falha a memória, a gente fez o mesmo procedimento. Então, aqui não tem nada de novo. A gente pegou aquele procedimento que a gente já havia visto lá na incorporação, quando os sócios não controladores da incorporada passavam a ser não controladores da incorporadora, é a mesma lógica, né? Só que lá a gente está falando de incorporação, aqui a gente está falando de aquisição de participação societária, mas a lógica é rigorosamente a mesma, tá? Essa forma como você chega aos valores é igual. Ok, então agora vamos para a resolução do exercício. Como a gente viu, né? O comprador é alfa, o objeto é lambda e o senhor X é o vendedor, né?
senhor X, ele passará a ser acionista de alfa, né? Em função da troca de participações. Então, o senhor X será acionista de alfa em função da troca de participações. Eu já sei que o custo de 90 mil, certo? Mas se eu quiser também calcular isso aqui, eu consigo. Como eu faço? Quantas ações eu comprei ou quantas ações eu recebi do capital social de Lambda? Lambda tinha 25 mil ações. Eu recebi 60%. Alfa recebeu 60% delas, ou seja, 15 mil. Essa é a quantidade de ações adquiridas, né? No caso, recebidas, né? Pela troca de participação. Então, foram recebidas 15 mil. Qual foi o preço? Nesse caso, o preço é a cotação. Então, essa cotação aqui de 6 representa o preço, consequentemente, 15 mil vezes 6, 90 mil. Né? Então, 90 mil é o custo de aquisição. Porém, adquiridas 25 mil ações, a quantidade total era 25 mil, logo, só para confirmar, os 60% da participação recebida, né, em troca das ações emitidas do PL de alfa. Ok. Agora, né, houve obtenção de controle, combinação de negócios, normal. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a participação contábil. Para isso, eu preciso do PL da Lambda. PL da Lambda está no balanço pro forma, né, que representa o balanço pro forma, que representa a posição da Lambda na data da operação, e na data da operação o PL dela é 70 mil. Então, 70 mil, 60%, não, desculpa. Não, 70 mil mesmo, eu pensei uma coisa e eu digitei o certo e pensei errado. Então, 70 mil é o PL da Lambda na data de aquisição, 60%, logo o valor contábil da participação adquirida, 42 mil. Como o custo de aquisição foi 90, o valor contábil é 42, nós temos um sobrepreço de 48 mil. Esse sobrepreço de 48 mil será dividido entre as mais-valias e o goodwill. Vamos ver o laudo. O que diz o nosso laudo de avaliação da Lambda? Isso geralmente ocorre um tempo depois da aquisição, né, gente? Então, no dia 31, muito provavelmente, você teria que todo esse 48 mil seria contabilizado como um goodwill inicial. E aí, conforme você determina as mais-valias, você reduziria o valor desse goodwill e faria o reconhecimento contábil das mais-valias, tá? Então, essa parte do reconhecimento das mais-valias com contrapartida no goodwill, isso ocorre geralmente num segundo momento. Na data de aquisição, normalmente, eu não tenho laudo. Como eu não tenho laudo, eu vou começar simplesmente com participação contábil e goodwill. Conforme eu determino as mais-valias, eu transfiro do saldo do goodwill para as mais-valias, né? Dentro de um ano da data de aquisição, não tem a questão de você fazer a aplicação do procedimento de mudanças de estimativas conforme determina o CPC 23, certo? E assim, quando você tem o laudo, que é o nosso caso agora,
você consegue fazer a alocação das mais-valias. Então, o que diz o nosso laudo? Os valores realizáveis possuem um valor de realização de 40 mil. O valor contábil é 30. Ativos fora de balanço, 36 mil. Passivos fora de balanço, 6 mil. Então, eu tenho aqui. Então, eu tenho 2 ativos e eu tenho um passivo. Como a minha fórmula, como a minha planilha está toda linkada, eu já tenho os percentuais aqui, e com esses percentuais eu já vou ter os valores da aquisição, os valores pré-existentes, que não tem nesse exercício, então aqui vai ficar tudo zero, e os demais acionistas, que têm os 40%, né? Ó, os demais acionistas, eles continuam com... Eles tinham 40% da Lambda, continuam com 40% da Lambda. Tá? Eles não foram impactados em nada aqui na operação. Pode acontecer, eventualmente, num terceiro momento, a Alfa propor, né, fechar o capital de Lambda e aí faz uma oferta pública de fechamento das ações, comprando as ações que os não controladores têm em Lambda. Isso geralmente acontece quando uma empresa quer fechar o capital na bolsa. O controlador decide fechar o capital social da subsidiária na bolsa de valores, né? Muito bem. Então, eu tenho valor justo realizáveis, 40 mil, valor contábil, 30. Ele já calcula. Ah, fazendo só um parênteses, tem uma proposta de nova norma IFRS que está em discussão, que é justamente as divulgações de empresas investidas, né? Então, uma controladora, uma investidora, quais informações ela precisa divulgar em relação às suas empresas investidas que são de capital fechado. Tá? Isso está em discussão no âmbito do IASB. E saiu o IFRS, automaticamente depois nós teremos um CPC. Né? Tem uma proposta de norma também que ela vai simplesmente mudar bem profundamente a forma de apresentação da demonstração do resultado. Tá? Então, a gente vai alterar aí a forma de apresentação da demonstração do resultado. Está em proposta, em discussão, não é para agora, a gente está pensando em algo em torno de 2024, para entrar em vigor ou sai em 2023 para entrar em vigor em 2025, talvez. Basicamente, a demonstração do resultado passaria a ter a mesma estrutura da DFC. Resultado operacional, resultado do investimento e resultado financeiro. Que aí a gente correlaciona com o fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa financiamento e fluxo de caixa de investimento. Então, você separaria a demonstração do resultado nessas 3 categorias. Então, se você pegar, por exemplo, hoje, variação cambial, a gente contabiliza aqui no Brasil, né, variação cambial como despesa ou receita financeira, né? Com essa proposta, se a variação cambial estiver relacionada, por exemplo, ao estoque, compra a prazo de estoque no exterior, aí você vai contabilizar isso dentro do resultado operacional e não mais como resultado financeiro. Vai mexer, né? Vai mexer. E para mexer isso, tem que também alterar a lei societária. Esse é o problema. Então, ativos fora de balanço, 36 mil. Como é fora de balanço, valor contábil 0. Passivos fora de balanço, 6 mil. Valor contábil 0. Fizemos as alocações, fizemos todos os cálculos, né? Está automático, né? Preencheu isso aqui, você já tem
todos os valores e, com todos os valores preenchidos, eu consigo apurar o goodwill, né? O goodwill, nesse caso, pela fórmula que está na planilha, eu tenho 31.200. Ok. E agora eu consigo, né, também fazer a contabilização, a demonstração do lançamento contábil. Então, eu vou ter participação contábil, né, valor 75 mil, ou melhor, 42 mil. Onde tirei 75? 42 mil a participação contábil. Aí eu tenho as mais-valias eu e R, né? Lembrando que esse IR não é só do passivo, ele é de todas as mais-valias, né? Então, só buscar o valor lá na planilha, no procedimento 2, do ativo e do passivo. Muito bem. Estão aí as nossas mais-valias e o nosso glorioso goodwill, né? O goodwill, que tem um valor de 31.200, está aí o goodwill. Com isso, total do investimento, os 90 mil. Contrapartida, a gente já sabe, né, mas não custa lembrar. Capital social, crédito, 34 mil. Reserva de capital decorrente do ágio, 56 mil. Então, está aí o nosso lançamento contábil da operação. Uma vez que você determinou o custo de aquisição e determinou quanto é capital social e quanto que é ágio, o resto é tudo igual, né? Se for para olhar no lançamento, o exercício, né, gente, ele não tem pré-existente, mas ele falava que o capital social inicial da Alfa era 102 mil. Estava aqui, né? Capital social, 102 mil. Por isso, na planilha aqui do balancete, eu coloquei o capital 102 mil, para não ficar manco esse balanço, eu coloquei um caixa aí só para efeito ilustrativo, né, de 102 mil. Aí os valores a débito e a crédito na aquisição e os saldos finais aí do nosso balancete, apenas para verificar o que aconteceu, né? Então, gente, tá aí o exercício 15. É isso aí. Alguma dúvida? Ok. Eu tenho uma perguntinha, professor. Pois não. Se eu olhar para o senhor X, ele era dono de uma porcentagem da empresa. O valor das ações dele, da ação, vezes a participação antes e depois, continua a mesma coisa? Eu não consegui evidenciar bem isso aí. Quantas ações o senhor X tinha da Lambda? Ele tinha 60%, né? 15 mil ações. 15 mil ações. Ele tinha 60% de 25 mil, o que dá 15 mil. Certo. Quanto valia a ação da Lambda na data? R$6. Qual é o valor justo das ações que ele tem? 90. 90, né? Aham. Agora é o seguinte, quantas ações a gente emitiu para o senhor X na Alfa? 5 mil. 5 mil. Quanto vale a ação da Alfa? Vale mais, era 9, né? 18. Se não me engano. Não, 18, isso. 18. Multiplica 5 mil vezes 18. É esse valor que eu estava procurando. 90 mil, exatamente. Então, ele trocou 90 mil em valor de mercado das ações de Lambda por
90 mil em valor de mercado das ações de Alfa. Ok? Certo. Então, Mas com gostei essa... dessa pergunta, que é uma dúvida que ainda não havia aparecido recentemente. As pessoas, eu acho que não tinham, não tinham captado esse detalhe, né? De que, na verdade, o senhor X não perdeu nada. Ele só mudou as ações, mas ele não teve nenhum prejuízo, não teve nenhum lucro, nenhum prejuízo, né? Ele tinha 90 mil em valor de mercado de Lambda, agora ele tem 90 mil em valor de mercado de Alfa. Lembrando, na posição do dia 31 de março, no dia 1º de abril já é outra posição, né? Sim, sim. E a mesma coisa com os antigos acionistas vai dar a mesma coisa, é óbvio, né? Uhum. Os antigos acionistas tinham uma posição de 270, continuam com uma posição de 270. Perfeito. Okay? Legal. Mais alguém? Ok, gente. Então, mais um detalhe. Às 10h30 vai entrar o exercício 15, tá? Que é de frequência. Então, exercício 15 basicamente repete, né? É para pegar aí o procedimento do 14, como é que é a troca de participações, né? Então, basicamente é isso. Não havendo mais nada por hoje, eu encerro a aula de hoje e desejo uma boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, obrigado. Nada.